Oi pessoal, tudo bem? É a Juliane da Ju na Busca aqui novamente. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho do que é programação neurolinguística. Então eu fiz um curso de Practitioner em PNL há um tempo atrás e muita gente me perguntou o que é o PNL, o que realmente trata a programação neurolinguística. E hoje é isso que eu quero explicar para vocês. A programação neurolinguística, ela começou lá em 1970, lá na Califórnia, na Universidade de Santa Cruz, com o Richard Blender e o John Grinder. Então, esses dois pesquisadores, eles se uniram para tentar verificar quais eram os processos mentais que as pessoas faziam, principalmente no processo de oratória, na época que eles estudaram, que levava algumas pessoas a ter sucesso e qual que eram os processos mentais que outras pessoas utilizavam e levava ao fracasso. Por que que algumas pessoas tinham sucesso e as outras fracassos? Qual que era a diferença do pensamento deles? Então, assim, a programação neurolinguística, neuro, vem do neurológico, do sistema neurológico. O linguística vem da forma com que a gente verbaliza aquelas emoções. Então, a forma que a gente expressa é através da língua, né, através das palavras. E a programação se refere àquela programação que a gente tem na nossa cabeça, que traduz tudo o que acontece a partir das nossas sensações. Então, assim, todo mundo que a gente experimenta, todo mundo que a gente vivencia, ele vem através dos nossos sentidos. Então, através dos nossos sentidos que a gente consegue enxergar o mundo, seja através da visão, do olfato, do paladar, do toque. E tudo isso vai através do sistema neurológico para o nosso sistema, para a nossa cabeça. E a partir disso a gente tem sensações. E para a gente explicar essas sensações para alguma outra pessoa ou até mesmo para nós mesmos, ele se faz através do processo linguístico, por isso que se chama programação neurolinguística. Fazer uma analogia com o sistema, com o computador, por exemplo, o HD e o processador seria essa parte do neuro, né, que é a parte física, vamos dizer assim. Aí eu teria programas instalados, por exemplo, o Windows instalado nesse meu HD, que me traz diversas ferramentas e me traz o front-end, vamos dizer assim, que seria aquilo que a gente consegue enxergar, né? Aquilo que a gente consegue ver e escutar do computador. Então, a programação neurolinguística, ela trata o quê? Ela trata de entender como que funciona, quais são os teus programas que estão funcionando e estão rodando hoje na sua cabeça. E se não forem bons para atingir aqueles objetivos, a gente vai achar formas, técnicas de trocar esses programas ou potencializar, utilizar eles de forma diferente para a gente poder conseguir almejar conseguir o resultado que a gente espera. Então, isso seria uma das formas para a gente utilizar a neurolinguística. Aí, com as outras pessoas, a gente utiliza muito a questão a comunicação, né? Porque cada um tem o seu programa, cada um tem um programa diferente rodando da cabeça. Então, para você ter uma comunicação mais efetiva com outras pessoas, você vai utilizar técnicas da programação neurolinguística para saber exatamente qual seria o melhor modo de se comunicar com determinados tipos de programa, determinados tipos de pensamento que as outras pessoas têm. Então, vamos exemplificar para ficar mais fácil a compreensão. Imagine que uma pessoa vê uma barata. Ela vê uma barata, dá um grito de medo da barata. O que acontece? Ela viu, então, através dos olhos dela, ela viu aquela barata que desencadeou no cérebro dela alguma memória. Pode ser que quando ela era criança ela teve uma situação ruim com uma barata, ou as pessoas também, mãe, irmã, ficam falando, ai, tenho nojo de barata, ai, tenho medo de barata, não importa. Ela tem aquela memória no cérebro dela, né? Na cabeça dela. Então, ela viu a barata, acionou aquela memória, e aí qual que foi a reação dela? Ela deu um grito, uma barata. E com outras pessoas, se a pessoa não tem esse programa da memória do nojo, do medo da barata, não acontece nada. A pessoa até pega a barata na mão. E aí, geralmente, acontece assim, mas é só uma barata, você não tá vendo? Não faz nada. Essa é uma comunicação que não é eficiente, porque você não consegue entender qual que todo o sentimento que leva ela em torno daquela barata. Então, quando a gente estuda a programação neurolinguística, a gente tem um jeito da gente se comunicar com a gente mesmo, verificar e mudar esse programa. Por exemplo, nesse caso seria mudar esse programa que eu tenho de medo da barata ou nojo da barata, ou então a minha comunicação com essa pessoa. Vamos dizer que outra pessoa está passando por isso do medo da barata. De vez eu chegar e falar, olha, barata não faz nada, você é uma boba de ter medo da barata,
Não, eu vou começar a entender o que levou ela e vou ter uma comunicação mais eficiente para tratar isso, para tratar, vamos dizer, essa crença que ela tem em torno daquela barata. A programação neurolinguística é uma ferramenta muito eficiente, né? Porque quantas vezes a gente não opera com programas na nossa cabeça que a gente nem sabe que existe, que foram colocados há um tempão de tempo atrás, eles estão funcionando, né? A gente não sabe e acaba, às vezes, não tendo tantos resultados porque a gente desconhece a nossa forma, como que a gente interpreta o mundo, sabe? Então, a neurolinguística vem exatamente isso, para trazer ferramentas e técnicas para você conseguir alterar esses programas ou potencializar esses programas em busca daquilo que você quer atingir. Nos vídeos eu quero trazer para vocês alguns pressupostos da PNL, que só de entender esses pressupostos eu vejo que já auxilia bastante na nossa autocomunicação e na comunicação com as outras pessoas. Gente, o que eu queria trazer para vocês sobre PNL é isso, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!